Bem, são 20 horas e 3 minutos. Ok, aqui o Reginaldo divulgou. Ok, muito obrigado, Reginaldo. Bem, links divulgados, vamos dar início à nossa live de hoje com o tema Gênese do Espírito. Eu agradeço de antemão a todos vocês que estão assistindo a live ao vivo, aqueles que não têm condições de assistir ao vivo, que vão assistir depois o vídeo, eu agradeço. E como eu estava dizendo, eu não tenho condições de esgotar o assunto em torno de 50 minutos a 1 hora, em torno de 1 hora. Mas pelo menos eu vou procurar dar um direcionamento para que vocês possam se aprofundar. Então, dando início à nossa live propriamente dita, Gênese do Espírito, o título dessa live. Eu preferi dar o título de Gênese do Espírito porque Allan Kardec faz a distinção entre espírito e alma. Alma seria o espírito reencarnado, só uma questão de terminologia. Então eu tenho uma obra que eu já indico para vocês, do Cairbar Schutel, chamada Gênese da Alma. Gênese da Alma. É uma obra aí, deve ser uma obra aí da década de 30 ou de 40, do Cairbar Schutel. Então é uma indicação, né? Gênese da Alma. E na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, os espíritos codificadores que ajudaram Allan Kardec como representante encarnado desses espíritos, diz que existe uma tríade universal. Essa tríade universal é formada por Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Essa trindade universal é que praticamente gera tudo. É lógico que Deus está encabeçando essa trindade como a causa primária de todas as coisas, como diz a definição de Deus na primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, a causa primária seria Deus, mas vem o princípio espiritual e o princípio material. Existe o plano, ou planos espirituais, que é o plano natural para que o espírito, ou o princípio espiritual, vamos dizer assim, eu vou dar uma definição melhor do que é espírito e do que é princípio espiritual. O princípio espiritual não é ainda o espírito, como não está dizendo, é um princípio, né? Um projeto de espírito, vamos dizer assim, um princípio espiritual. Esse princípio espiritual, para se naturalmente, o habitat, vamos dizer assim, natural dele é o plano espiritual, o plano extrafísico. Mas para que esse princípio espiritual se manifeste na dimensão física, ele precisa se associar ao princípio material. Mas o princípio material, a matéria em si, ela é muito grosseira. E para que sirva de intermediário e consiga fazer essa ligação entre o princípio espiritual e o princípio material, existe o fluido universal. Ou o Allan Kardec chama fluido universal, mas André Luiz chama fluido cósmico universal, que é um pouco pleonástico, né? Se é cósmico, já é universal, mas André Luiz deve ter tido as suas razões, ele chama fluido cósmico universal, e é assim que na literatura espírita é mais conhecido, fluido cósmico universal. Então o fluido cósmico universal, ele serve de ligação entre o princípio espiritual e o princípio material. E André Luiz, poeticamente, ele diz que nós estamos mergulhados no hálito divino. Esse hálito divino é uma figura de linguagem que seria o fluido cósmico universal. Então, o que não é matéria seria fluido cósmico universal. E o fluido não é propriamente matéria, o fluido cósmico universal, que tem propriedades especiais que a matéria não tem. Mas os espíritos amigos dizem que o fluido cósmico universal dá origem a essa matéria grosseira que nós conhecemos. Então isso está na questão 27 do Livro dos Espíritos. Então, a doutrina espírita, ela tem uma proposta da gênese do espírito.
Nós sabemos que aquela Gênese tradicional, que por sinal Moisés retrata no primeiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, essa Gênese representada pelo primeiro casal que surgiu com esse primeiro casal, Adão e Eva, né? É bem conhecido essa Gênese, né? Então, simplesmente surgiu esse primeiro casal, já surgiu adulto, não teve infância, para a época que os espíritos ainda estavam na infância, vamos dizer assim, na infância, ainda praticamente uma transição do mundo primitivo, talvez ainda no mundo primitivo, era uma espécie de modelo que se prestou bem por muitos séculos, até milênios, alguns milênios. Mas depois que o homem foi desenvolvendo o seu raciocínio, a sua intelectualidade, as ciências começaram a surgir, aí depois da Idade Média, por volta do Renascimento, depois do Renascimento, o ser humano começou a questionar essa Gênese. Essa Gênese não satisfazia mais esse modelo, vamos dizer assim. E com o surgimento do Espiritismo, se bem que as seitas orientais já não tinham essa noção, não aceitavam essa Gênese retratada no Antigo Testamento. Mas nós vamos retratar aqui a Gênese sob a visão espírita, a Gênese do Espírito sob a visão espírita. Então, como eu falei, é essencial esse entendimento do fluido cósmico universal, que faz o liaomi, a ligação entre o princípio espiritual e a matéria. Então, esse princípio espiritual pode atuar na dimensão física ou nas dimensões físicas, desde que se associe à matéria. E para se associar à matéria, existe esse intermediário que é o fluido cósmico universal. Mas o fluido cósmico universal sofre mudanças, processos para se adequar. Por exemplo, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ele é formado do fluido cósmico universal, mas com algumas mudanças. Então ele é muito susceptível a mudanças. Ele dá origem não só à matéria bruta, mas a outros tipos de fluidos. Então, diríamos que o universo, ou os universos, estão cheios, preenchidos com o fluido cósmico universal. Porque o que não é fluídico, ele é matéria, né? Existe muito menos matéria no universo, matéria bruta, que nós conhecemos, do que fluido. No caso, o fluido cósmico universal em abundância, né? Porque os demais fluidos seria mudança processos especiais do fluido cósmico universal. Ele dá origem, por exemplo, o fluido cósmico universal, ao fluido ou princípio vital. Todos os seres vivos possuem fluido vital. É o fluido vital que dá vida à matéria. Primeiro tem que se unir o princípio espiritual ou o espírito, a matéria, para que tenha vida. E o fluido ou princípio vital seria uma espécie de combustível, mas ele é originário do fluido cósmico universal, assim como o nosso perispírito. O material que compõe o nosso perispírito é a alteração do fluido cósmico universal. Vocês veem aí a importância que tem esse conceito do fluido cósmico universal. Então, a literatura espírita, principalmente com André Luiz e Emmanuel, traz um novo conceito que não está retratado na obra básica de Allan Kardec. Allan Kardec talvez achou melhor não tratar desse conceito, mas André Luiz e Emmanuel traz esse novo conceito, que é de mônada espiritual. É M-O, acento circunflexo, N-A-D-A, mônada, o princípio espiritual. Então o que seria essa mônada? Então é um abuso de linguagem, quando a gente diz, alguns autores dizem mônada ou princípio espiritual, mas não é a mesma coisa, né? A mônada seria... Porque às vezes a gente faz confusão com essa terminologia, os espíritos deixam isso bem claro no livro dos espíritos. Isso aí é com vocês. Essa questão da linguagem é com vocês. Com a gente não tem, eles não ligam realmente para essa questão da linguagem. Mas para a gente não fazer confusão, a mônada
seria como se fosse um elemento primitivo, como se fosse um átomo para a matéria, mal comparando. O elemento primitivo da matéria seria o átomo. E depois, com o surgimento da física quântica, hoje a gente já sabe que o átomo não é mais o elemento primitivo da matéria, porque o átomo ele é subdividido em subpartículas, não é isso? Mas, quando a gente começou a estudar, a gente sabe, física ou química, nas séries iniciais do ensino fundamental, tudo, a gente estudou que o átomo seria essa parte elementar da matéria. Então, a mônada seria esse elemento elementar do princípio espiritual. Tá certo? Eu acredito que, com o desenrolar da nossa fala, dá para compreender melhor esse conceito. Mas o fato é que André Luiz e Emmanuel traz esse novo conceito da mônada espiritual. O espírito é o ser humano, a individualidade inteligente do universo, né? No livro dos Espíritos diz isso. A palavra mônada vem do grego monas, que significa unidade ou aquilo que é único. Olha aí o conceito. As mônadas são em número infinito e não têm nascimento nem morte. Deus criou filhos e filhas no estado espiritual, chamadas de centelhas espirituais. Então, essas centelhas espirituais seriam essas mônadas. Essa foi a primeira inteligência, a nossa primeira identidade individualizada. Ou seja, o princípio espiritual começa como mônada. Tá certo? Tem autores que não faz questão, acham que define princípio espiritual e mônada como sendo a mesma coisa. Tá certo? De forma bastante simplista, podemos dizer assim: a mônada espiritual sairia das mãos de Deus, fazendo um estágio no reino mineral. Tá certo? A gente começa no reino mineral. Então, esse estágio no reino mineral não seria ainda, para ser mais rigoroso, não seria ainda o princípio espiritual, seria a mônada. Tá certo? Evoluindo, passaria a princípio espiritual, onde faz estágio no reino vegetal. Então aí não seria mais mônada, porque eu já estaria estagiando junto a um ser vivo que é um vegetal. Então, a partir daí do vegetal, já seria um princípio espiritual. Tá certo? A mônada seria esse elemento primitivo que dá origem ao princípio espiritual. Isso para ser mais rigoroso, né? Kardec simplificou e ele chamou simplesmente princípio inteligente. Não é nem princípio espiritual que ele chama, é princípio inteligente. O princípio inteligente, chegando ao extremo da evolução comportada no reino animal, é transformado em espírito. Tá certo? Ou seja, eu falei há pouco que a mônada estagia no reino mineral, passa para o vegetal e se torna princípio espiritual ou princípio inteligente, é a mesma coisa. Depois vai estagiar no reino animal, nos seres mais primitivos, vamos dizer assim. Continua sendo um princípio espiritual, tá certo? Começa no vegetal, passa para o animal, aí ele estagia em todas as espécies que comporta, não obrigatoriamente, existem infinitas espécies, né, animais e vegetais, no universo ou nos universos, não significa que o princípio inteligente vai estagiar por todas as espécies que existem. Isso aí também já é um mistério, vamos dizer assim. Mistério no bom sentido, né? Na realidade não existem mistérios. Nós ainda não temos essa condição dessa compreensão. Tem algumas coisas que realmente nós não temos essa capacidade de compreender. Isso aí faz parte. Eu não posso, algum autor que vocês leiam que disser que você tem que passar por todas as espécies, tem que ver de onde ele tirou essa informação, que realmente não temos ainda, não sabemos qual é o critério para a gente estagiar nessas espécies inferiores, o princípio inteligente, tá certo? Mas é o bastante a gente saber que a gente estagia por espécies
das primitivas às mais adiantadas. Quando o princípio inteligente é o princípio espiritual, estagia, esgota todas as possibilidades, aí a próxima reencarnação já seria no reino hominal. É nesse ponto que o livro dos Espíritos diz que nós nascemos simples e ignorantes. É nesse ponto, nessa primeira encarnação como ser humano, ou no reino nominal. A partir daí, nós somos criados realmente nesse ponto aí, quando saímos do reino animal e encarnamos na primeira existência como ser humano, ou entramos no reino nominal. É nesse ponto que nós somos criados simples e ignorantes. Então, na questão 610, ele fala sobre esse caminhar, vamos dizer assim. Aliás, não é só na questão 610, é a parte do livro dos Espíritos que eu acho mais fascinante. É em torno assim, de umas 20 questões, umas 20 perguntas. Allan Kardec faz a primeira pergunta, os Espíritos saem pela tangente, que acho que a gente não tem condições ainda de saber essa informação. Aí Allan Kardec vai fazendo, aí eles dão a resposta, aí ele pega aquela resposta e faz outra pergunta. Eu sei que são 19 a 20 questões, até que os Espíritos entregam os pontos e diz que Allan Kardec faz assim. Afinal de contas, o espírito humano habitou algum dia o espírito dos animais, das espécies inferiores, coisa assim desse tipo. Aí eles admitem, tá certo? Eles admitem. Então é assim que se dá o nosso caminhar, a evolução. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Leon Denis a definiu numa sequência poética e naturalista, muito citada na literatura espírita. Leon Denis diz o seguinte: a alma dorme na pedra, ou no mineral, né? Algumas versões dizem no mineral. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, ou no hominal. Alguns autores falam em mônada, ou seja, fase inicial embrionária do princípio inteligente, como eu já comecei falando sobre a mônada, né? A mônada pode ser entendida como a fase mais simples e ignorante do princípio inteligente, ou princípio espiritual. Agora, o que é exatamente a mônada fica no plano das hipóteses e conjecturas. Como eu citei no começo, tem autores que consideram princípio inteligente e mônada como sendo a mesma coisa, simplesmente não cita mônadas, mas dois autores muito confiáveis, que são Emmanuel e André Luiz, citam esse conceito de mônada. Então seria, resumindo, para ter um melhor entendimento, seria a parte mais elementar do princípio espiritual. É o elementar do princípio espiritual que estagia no mineral. Quando, depois de um certo tempo, não sei quanto tempo, a gente não pode precisar, aí é promovido e começa a estagiar no reino vegetal. É nesse ponto que André Luiz e Emmanuel preferem chamar de princípio inteligente ou princípio espiritual. Tá certo? Ele faz essa distinção. Mas tem muitos autores que consideram mônada e princípio espiritual como sendo a mesma coisa. Talvez para não fazer confusão, né? O termo mônada não aparece nas obras da codificação da doutrina espírita. É bom a gente deixar isso bem claro. Mas é utilizado por André Luiz em sua obra intitulada Evolução em Dois Mundos, psicografada pelos médios Valdo Vieira e Francisco Cândido Xavier. Já o conceito de princípio espiritual, na codificação, Kardec não o utiliza. André Luiz e Emmanuel fazem isso em algumas obras, como eu já citei, né? Allan Kardec prefere chamar princípio inteligente. Eu não sei se é problema de tradução, mas é a mesma coisa, princípio inteligente e princípio espiritual. O princípio espiritual, isso que André Luiz cita, né? na obra Evolução em Dois Mundos. É isso que eu citei há pouco, né? Exatamente, Evolução em Dois Mundos. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação,
caminha sem detença para frente, ou seja, evoluindo sempre. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou a floresta, copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Poeticamente, André Luiz está fazendo uma caminhada aí, em poucas palavras, da nossa evolução. O estágio no reino mineral, no reino vegetal, tá certo? No reino animal, até que dá esse salto evolutivo e entra no reino nominal. Quando ele termina aqui dizendo, depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Ou seja, estagiou por todas as espécies, esgotou todas as espécies que ele tinha que estagiar. E o próximo passo é entrar no reino nominal. Olha que coisa maravilhosa. Viajou Emmanuel. Viajou do simples impulso para a irritabilidade. Impulso, por exemplo, no mineral, né? Da irritabilidade para a sensação. A irritabilidade talvez se refira aqui aos vegetais, né? Que são sensíveis ao sol, à sombra. Da irritabilidade para a sensação. Da sensação para o instinto. Os animais têm instinto. Do instinto para a razão. O instinto é uma inteligência rudimentar, que todos os animais têm instinto. E a razão é patrimônio do ser humano. Embora tenhamos ainda instinto, mas temos razão, temos inteligência. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas, abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. No infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar de todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. Então, é assim que Emmanuel relata em uma das suas obras, que comunga com a descrição de André Luiz. Então, em toda essa caminhada evolutiva, o ser humano tem aquisições, cada indivíduo tem as suas aquisições adquiridas ao longo de todas essas experiências, ao longo de milênios e mais milênios. Essas aquisições de cada indivíduo fica armazenado na nossa memória espiritual. Vai fazer parte do nosso patrimônio. As aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas, compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos. Olha aí que coisa linda, não é? Todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deve a si mesmo todas as realizações no dia de aquisições dos mais altos valores da vida. Emmanuel cita esse texto que eu acabei de dizer em Um Consolador, uma obra que merece ser não só lida, mas estudada. O Consolador, na questão 86. Você vê que comunga com as ideias de André Luiz. Aliás, André Luiz, a primeira obra de André Luiz, que foi Nosso Lar, só um momentinho aqui.
nosso lar, ele tem a apresentação de Emmanuel, que Emmanuel era o mentor, o coordenador de todo o trabalho desenvolvido pelo médium franciscano Xavier. E ele apresenta a nós, leitores, André Luiz. Então é normal que André Luiz comungue com a ideia dos seus, de Emmanuel, que também era mentor de Chico Xavier, era mentor de André Luiz, era mentor de Humberto de Campos, o irmão X, e de todos que se engajavam no trabalho de Chico. Ele era o coordenador geral, vamos dizer assim. Não passava nada pela mão de Chico Xavier, que não tivesse o crivo de Emmanuel. Essa é a verdade. Embora os conhecidos autores espirituais encarnados e desencarnados utilizem em suas obras princípio espiritual, mas Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, utiliza o conceito de princípio inteligente, como eu já falei. Vejamos na questão 23, por exemplo. Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: que é o espírito? Resposta: o princípio inteligente do universo. É assim que os espíritos definem o espírito, o princípio inteligente do universo. Pois que há dois elementos gerais no universo: o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material. Ele está citando aí, os espíritos codificadores estão citando dois elementos do universo, que é o elemento espiritual e o elemento material, mas lembremos que para formar a tríade universal tem Deus, que é a causa primária de todas as coisas. Continua os espíritos, no Livro dos Espíritos. Evidentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Isso aí é na questão 79. É no princípio que Allan Kardec começa a questionar o que é o espírito, de onde vem o espírito, qual é a origem do espírito. Então, são das primeiras questões. Vejo aí como ele sai pela tangente. A época e o modo por que essa formação se operou, ou seja, o surgimento do espírito, é que são desconhecidos. Rigorosamente, eles estão corretos, porque a gente tem uma ideia, a gente faz hipóteses baseado em toda a teoria espírita, mas certeza, ninguém tem. A cada dia a gente está aprendendo novas coisas, à medida que o espírito vai evoluindo, que a ciência também terrena vai evoluindo, que tem condições dos espíritos mandar mais informações para nós, a gente vai ter uma compreensão melhor das coisas. Por enquanto, vamos nos satisfazendo com essas informações. Mas isso não significa que a gente vá se acomodar. Faz parte da ciência a busca por novas informações, a especulação, mas a especulação sadia, sem ser uma especulação com perda de tempo, uma especulação sem um fruto, vamos dizer assim. Uma especulação no bom sentido, como a ciência faz, não é isso? Você especula, formula hipótese, vai pesquisar e acaba formando teses e chegando a algumas conclusões e formando uma teoria. É assim que a ciência evolui. Olha aí, Kardec questionando os espíritos. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Olha, Kardec faz uma distinção entre a alma dos animais e a alma humana. Ele questiona isso aos espíritos. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Resposta dos espíritos, na questão 606. Do elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente universal é o espírito ou o princípio inteligente, ou o princípio espiritual, se não tiver chegado ainda à fase de no reino nominal. Então, continuando. Então, emana de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Olha aí, Kardec botando os espíritos
na parede, vamos dizer assim. Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? Resposta dos espíritos: sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Talvez Kardec não se satisfez ainda com essa resposta, não. Repetindo: sem dúvida alguma. Porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima do que existe no animal. Ou seja, o animal, vamos dizer assim, desde as espécies primitivas até as mais evoluídas que nós conhecemos, ainda seria um princípio espiritual, para fazer a distinção entre o espírito humano e esse princípio espiritual dos animais. Kardec faz essa distinção, porque se ele chamasse espírito dos animais, daqui a pouco a gente tinha preguiça de chamar princípio do espírito dos animais, eliminava dos animais e ficava só espírito. Espírito, aí ia dar confusão. Espírito, você se referia a espírito, peraí, você está se referindo a espírito dos animais ou espírito humano? Então, para não ter essa confusão, ele chama princípio espiritual, que é dos animais, e para o ser humano, espírito. Tá certo? Tem um estado aqui do Brasil, muito conhecido, eu não vou citar, que, por exemplo, vou dar só um exemplo que eu falei, preguiça não cito, tá bom? Não leve a mal, não. Mas a gente tem aqui no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, acho que é tudo tem a mesma denominação, acho que Piauí, né? Que tem mais afinidade com o nosso estado. Tem a macaxeira e tem a mandioca. Mas nesse estado, chamavam a macaxeira de mandioca mansa. Ou seja, porque a mandioca ela tem um elemento que ele é venenoso, né? É venenoso. Chamam aí, nas desmanchas de farinha pelo interior, onde tem, chamam manipoeira, tá certo? Ele é venenoso. É até um veneno natural, utilizado até na agricultura, no lugar dos agrotóxicos. É a manipoeira que vem do processamento da mandioca para gerar a goma, a farinha e tudo. Então, nesse estado do Brasil, chamavam mandioca mansa a macaxeira, porque ela não tem esse elemento pernicioso, venenoso, que tem a nossa mandioca. Mandioca mansa seria a macaxeira e mandioca simplesmente é a mandioca mesmo. Só que com o decorrer do tempo, eles eliminaram o mansa e ficou só a mandioca. Lá, macaxeira e mandioca, tudo é mandioca, tá certo? Então, para dar um exemplo, se você chamasse espírito dos animais e espírito humano, com o tempo, a lei do menor esforço, você ia eliminar o dos animais e ia ficar só espírito, para um e para outro, e ia causar confusão, tá certo? Então, os espíritos, Allan Kardec questionou muito os espíritos nesse sentido, até que eles admitem que realmente a origem nossa do espírito é a mesma dos animais. Então, surge um questionamento. Necessidade, por que essa necessidade do princípio inteligente passar pelos reinos inferiores? Por quê? Muita gente questiona isso. Por que temos que passar por essas experiências ao longo de milênios e mais milênios, o princípio inteligente estagiar nas espécies inferiores? Desde do mineral, vegetal, animal, até passar para o reino nominal. É lógico que tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz é bem feito e tem a sua razão de ser. Quem somos nós para achar isso errado, achar isso mal feito, propor uma coisa melhor? Quem somos nós? Mas tem gente que você pode até questionar, no sentido de aprender, mas questionar Deus não é muito bom. Não é muito bom, porque como é que o finito, que somos nós, vamos questionar o infinito? Aliás, é uma abuso de linguagem dizer que Deus é infinito. Os Espíritos dizem, observe isso no livro dos Espíritos, que Deus não é infinito. É uma terminologia nossa, tá certo? Então, qual seria a necessidade
do princípio inteligente passar pelos reinos inferiores. Então, o princípio inteligente, a necessidade se prende ao fato de que os espíritos são criados simples e ignorantes, centelhas divinas como atrações nos minerais. Então, essa atração nos minerais já é a mônada estagiando, tá certo? Tem autores espirituais que dizem que as mesmas leis que agem nos minerais são as mesmas leis que agem no espírito. São as mesmas leis espirituais. Da física nós estudamos as 3 leis de Newton. Uma das leis de Newton é a lei de ação e reação. Né? Quando você, por exemplo, você faz uma força sobre essa mesa, a mesa responde com uma força igual em sentido contrário. Essa é uma das leis de Newton, a conhecida lei de ação e reação. Essa lei de ação e reação nada mais é do que a lei de causa e efeito, que age sobre o espírito, que a gente chama também lei de causa e efeito. Então, as leis que agem sobre os minerais, tudo indica que são as mesmas leis que agem sobre o espírito, só que ela é muito mais abrangente, as leis espirituais. Deve ter algumas leis espirituais que não agem sobre o mineral, por faltar elementos nesse mineral para que essa lei haja. Mas à medida que tem a ação do elemento espiritual, ele vai se submetendo a essas leis espirituais. Tá certo? Então, é uma necessidade do espírito, do princípio inteligente estagiar no mineral, no vegetal, porque ele vai elaborando essas experiências. E eu falei no começo que todas as experiências são armazenadas na memória espiritual, na caixa preta do espírito, vamos dizer assim. E tudo indica que essa caixa preta fica no corpo mental, que é uma das partes do perispírito. Esse corpo mental tudo indica que fica permanentemente com o espírito. Essa caixa preta jamais ela é perdida. Ela fica. Todas essas experiências são armazenadas na memória espiritual e muitas delas vão se tornando como hábitos, uma coisa natural do espírito. Tá certo? Por isso que nós precisamos. Mas o problema é que, devido à nossa inferioridade, nós vamos armazenando na nossa memória espiritual experiências positivas e experiências negativas. Essas experiências negativas se devem geralmente à matéria. Essa nossa passagem pela matéria, pelas espécies inferiores. Tá certo? E nós temos que combater essas experiências inferiores para que sejam substituídas por experiências saudáveis, boas experiências. Essas boas experiências se traduzem na lei de amor. Experiências negativas normalmente são contrárias à lei de amor, por isso que não podem continuar. E isso, em todas essas experiências, essa romagem através dos milênios, como cita André Luiz e Emmanuel, a gente vai nos burilando, vamos dizer assim, como se fôssemos pedras brutas, e o tempo, sob a ação de Deus, das leis universais, vai burilando essa pedra bruta até tornar-se brilhante, uma pedra de alto valor, que seria o espírito em toda a sua plenitude, o espírito já na condição de espírito evoluído. É uma comparação grosseira que eu estou fazendo, tá certo? Então, a partir de então, inicia sua escalada evolutiva através das experiências reencarnatórias, nos diversos reinos da natureza, ocupando corpos cada vez mais desenvolvidos, de acordo com as possibilidades que alcançaram o princípio espiritual, a evolução do princípio espiritual, desenvolvendo cada vez mais a capacidade de entender e interagir com o ambiente em que vivemos. Olha aí, o que faz com que o princípio espiritual habite, ocupe o corpo
de determinada espécie, essa capacidade que ele já adquiriu de interagir com a natureza, de interagir com o ambiente, tudo isso faz com que ele vá habitar alguma dessas espécies inferiores. É lógico que quanto mais for esforçado o princípio inteligente, mais a evolução se torna mais rápida, tá certo? Essa escalada é realizada pelo princípio inteligente em evolução. É ele quem tem de desenvolver todos os seus ascendentes, caminhando, como se diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. Em resumo, a gênese da evolução, segundo nos colocam espíritos como André Luiz e Emmanuel, ocorre na atração dos minerais, seguindo-se as sensações nos vegetais, instintos nos animais e o pensamento contínuo, livre-arbítrio e senso moral nos seres humanos. E o que vier, como diz Emmanuel, a caminho da luz. Todas as experiências estão indelevelmente registradas na memória integral do espírito, constituindo o acervo da evolução. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos estagiando por todas essas espécies inferiores. Não tem essa coisa pejorativa de dizer, numa determinada instância eu fui uma vaca, eu fui um macaco, eu fui um cachorro, eu fui um gato. Ninguém tem condições de dizer que espécies nós habitamos. Importa isso. O que importa é a evolução do princípio espiritual. Indiferente que tipo de espécie esse princípio espiritual ocupou. Isso não importa. Isso faz parte do mundo material. E a matéria tem a sua importância relativa. Mas o importante é o eterno, que é o princípio espiritual, e quando se torna espírito, que tem a... Deixa eu só... Meu notebook está dando sinal aqui, que vai cair a bateria. Deixa eu só... Pronto. Botei aqui a fonte. Então, é só uma questão da evolução se dá em todas as experiências possíveis, né? Aí quando não tem mais condições, isso esgotou. É lógico que tem espíritos que cuidam disso, espíritos especializados que cuidam do jeito que nós temos nossos anjos de guarda, que cuida da gente, tem espíritos especializados que cuidam disso, tá certo? Trabalho tem muito, sempre teve. Tem especialistas nisso, técnicos, engenheiros siderais, médicos, biólogos, que cuidam disso tudo, altamente especializados, tá certo? Então, no momento certo, digamos, uma entidade dessa diz assim, não, esse princípio espiritual já passou por todas as espécies, submete aos seus superiores, que devem ter os seus superiores, e a próxima, vão providenciar, da próxima reencarnação seja no reino nominal. E isso vai ser num planeta primitivo. Não seria, por exemplo, num planeta como a Terra. Aí, de lá para cá, é outra caminhada, outras experiências. Porque você passa a adquirir raciocínio contínuo, livre-arbítrio, senso moral. É lógico que essa primeira reencarnação, como ser humano, você ainda se aproxima demais ainda dos animais. É muito tênue ainda a inteligência e tudo. É um processo, não é uma coisa assim abrupta, vamos dizer. Então, o princípio inteligente chega à fase hominal na feição de espírito, em que o raciocínio e a intelectualização formam os alicerces da razão. Isso está em Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. O espírito, ainda que primitivo, possui pensamento contínuo, livre-arbítrio e sentimentos.
A memorização favorece o aprendizado. Tem percepção de Deus em si e do outro. Então, o que é que acontece? Muita gente, a gente fala muito em raciocínio contínuo. O que seria esse raciocínio contínuo? Vamos pegar um exemplo aqui do cachorro, que é tido como um dos animais mais evoluídos que nós temos conhecimento no nosso plano, e é um animal que muitos têm como uma companhia maravilhosa, que realmente é um animal inteligente e tudo, mas eles ainda não têm o raciocínio contínuo. Por exemplo, você não admite que o seu cachorro ou a sua cadela entre na sala da sua casa, do seu apartamento. Fique na sala, no ambiente onde você fica mais, ou na sala de janta, vamos dizer assim. E daqui a pouco está lá o cachorro. Você briga com ele, ó, sai daqui, que aqui não é lugar de cachorro, que é lugar de gente, eu não quero, eu não gosto que você fique aqui. Aí você briga, aí ele sai com as orelhinhas murchas, o rabinho murcho, vai para fora. Daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque ele não tem condições de formular um raciocínio contínuo. Ele não tem ainda a inteligência contínua. Porque se ele tivesse, se fosse um ser humano, o que era que ia acontecer? Olha, eu não posso entrar na sala porque a minha mãe, o meu tutor, a minha tutora não gosta. E eu eu também não gosto de levar carão. Então, para eu não levar carão, eu não vou entrar na sala. Isso é um raciocínio contínuo. E a pessoa memoriza isso. Só briga uma vez. Isso é típico do ser humano. É o raciocínio contínuo. Você formula um raciocínio contínuo. Isso é uma conquista nossa. Conquista de milênios e mais milênios. Que a gente não tem condições de ter conhecimento ainda. Mas é uma grande conquista. É uma grande conquista. O raciocínio contínuo. Então, a lei da evolução sempre caminha para frente. Você pode, numa determinada reencarnação, ficar aparentemente parado, mas jamais retroage. Então, essa questão que algumas seitas orientais ainda hoje acreditam, de você reencarnar, por exemplo, como castigo, você na próxima existência reencarnar numa vaca, reencarnar num macaco, isso não existe, porque isso contraria a lei da evolução. Tá certo? O Espiritismo não admite essa volta, essa quebra da lei da evolução. Estamos sempre evoluindo. Então, a conquista da razão faz nascer o princípio de responsabilidade e todo o contingente de elementos éticos e morais evidenciados nas manifestações do livre-arbítrio pela expressão legítima da lei de liberdade. Isso André Luiz cita em Evolução em 2 Mundos. Então, o livre-arbítrio, fazendo aqui uma observação, não é uma coisa absoluta. Como assim? A espiritualidade respeita, em princípio, o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões. Mas decisões absurdas, há uma intervenção da espiritualidade. A própria lei terrena falha como ainda é. Tem certas situações que a lei age sobre nós, é uma espécie de intervenção do nosso livre-arbítrio. Por exemplo, você não tem mais as suas faculdades mentais sadias. E o que acontece? Um familiar entra na justiça pedindo para ser nomeado o tutor, não é isso? E você passa a gerir os bens, tudo em nome da pessoa, o ente querido, tudo, porque ela não tem mais condições de gerir, tá certo? É uma espécie de intervenção do seu livre-arbítrio. E a espiritualidade, Deus através desses anjos, tem certas situações que intervêm no livre-arbítrio. Por exemplo, caso de suicídio. É um crime considerado grave. E quando você é recolhido, você está em tratamento e chega a um ponto que geralmente a espiritualidade prescreve uma reencarnação compulsória.
Você não tem condições de fazer escolhas, de dar pitaco, como a gente chama no popular, como vai ser o seu plano reencarnatório, que experiência você vai passar na próxima existência. E são os seus mentores, os seus anjos de guarda que fazem esse planejamento. É uma intervenção no seu livre-arbítrio, tá certo? Mas é bom que a gente utilize bem, muito bem, o livre-arbítrio, que é uma conquista milenar que nós tivemos, assim como o raciocínio contínuo e demais, o senso moral e demais benefícios que nós humanos temos. Então, o desenvolvimento do livre-arbítrio, associado à melhoria do senso moral e do senso intelectual, afasta o ser humano, pouco a pouco, do individualismo e do personalismo, abrindo espaço para o surgimento pleno da intuição. Da intuição da luz. Ou seja, nós estamos sempre, como Emmanuel intitula a obra, em busca da luz, não é isso? Viagem em busca da luz. Então, luz no sentido de evoluções cada vez maiores de nós espíritos. Então, essa questão de individualidade, personalismo, tem a ver com egoísmo, girar em torno do ego. São heranças das nossas experiências dos reinos inferiores. Talvez uma necessidade. Muitos animais são territorialistas. Eles são donos daquele território. Quando o outro adentra no seu território, a coisa pega. Eles vão lá para defender, os outros vão lá, se pega, e aquele que vence continua com o seu território. Então, é uma espécie de personalismo, de centralização, de egoísmo. Mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo que não tem mais necessidade desse individualismo, desse personalismo. Porque nós passamos a servir e sermos servidos. Quando a gente serve, é uma maneira de a gente combater o individualismo, o personalismo. É dando que se recebe, como diz a bela canção de Francisco de Assis. E isso tem tudo a ver com a lei de amor. Então, é essa compreensão que Jesus quis nos passar através da sua mensagem morredora dos evangelhos. Temos que combater sem trégua o egoísmo, o orgulho. Uma coisa puxa a outra. Era isso, meus irmãos e irmãs, que eu tinha a dizer para vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, aproveitem aí, que eu fico mais alguns minutinhos com vocês, e agradeço de coração a bondade e a caridade de vocês me ouvirem até agora. Se teve alguma coisa que teve confusão, principalmente aquela questão das mônadas, aquele negócio que realmente pode causar confusão, eu estou aqui mais alguns minutinhos para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Se eu souber, claro. Então vamos lá, que eu não dei boa noite, eu queria cumprimentar agora e agradecer a presença. Edilene, já falei. Marieta, muito obrigado, Marieta, pela sua presença. Rejane Barros, muito obrigado, boa noite. Márcia Carolina, muito obrigado. Eneide, boa noite, muito obrigado. Ana Rosa, prazer tê-la aqui, um grande abraço, muito obrigado aí pela sua presença. Reginaldo, obrigado pela sua presença, pelo seu apoio. Dulce Lobo, muito obrigado. Todos muito bem-vindos. Sala cheia hoje prestigiando nosso irmão Alain. Gratidão a todos vocês. Eu que agradeço, pessoal. Realmente obrigado aí pela presença de todos vocês. Então, podem encaminhar suas perguntas. Pronto. Vamos aproveitar aí. Perguntas aí, nenhuma dúvida. Então, quando a gente dá aula aqui, você termina a aula aqui, pergunta aos alunos: vocês têm alguma dúvida? Não que eu seja professor e vocês os alunos não. Mas quando os alunos ficam assim mudos, né, é sinal que ou aprenderam tudo, não tem nenhuma dúvida, ou não entenderam nada, tá certo?
Mas eu tenho certeza que não tem perguntas, porque pode ser que tenha sido, não tenha suscitado essas dúvidas, não é isso? Vamos lá aproveitar. Então, se ficou alguma dúvida em questão da mônada, como eu disse, tem autores espirituais que não fazem distinção entre mônada e princípio espiritual. Mas André Luiz e Emmanuel fazem essa distinção. A mônada seria assim, uma espécie de um elementar do princípio espiritual. Começa o princípio espiritual pela mônada. E a mônada começaria estagiando no mineral. E depois que passa para o reino vegetal, já seria princípio espiritual. Mas se tem muitos autores que dizem que o princípio espiritual estagia do mineral até o arcanjo. Bem, ele não está distinguindo entre princípio espiritual e mônada, tá certo? Então, na realidade, é um conceito que ainda requer maior entendimento. Mas não custa nada a gente começar a discutir, tá certo? Uma perpassa nesse tema de hoje, eu falei, eu estou com vontade um dos próximos temas, eu vou falar. Allan Kardec na Gênese tem uma teoria, ele chama de teoria, sobre esse corpo do primeiro ser humano, vamos dizer assim. Eu falei que o princípio espiritual vai evoluindo, passando por todas as experiências nos reinos e nas espécies diferentes, tanto do vegetal como do animal, até que chega um ponto, quando esgotou todas essas capacidades de experiência, aí a próxima reencarnação seria no reino nominal. Então, para isso, há necessidade de um corpo físico. E Allan Kardec tem uma teoria na Gênese que esse primeiro corpo seria muito próximo de um símio, uma espécie de macaco, né? Então, eu acho que daí surgiu aquele conceito pejorativo que nós vimos do macaco, né? Vemos o símio, realmente o primeiro ser humano era muito próximo do símio, de um símio. Então essa teoria da Allan Kardec diz que a espiritualidade pegou esse corpo desse símio, aperfeiçoou mais ou menos e serviu para a vestimenta na primeira encarnação do ser humano, numa determinado planeta, vamos dizer assim, uma dimensão física. Eu vou preparar uma live para a gente falar sobre isso, tá certo? Pode ser na próxima segunda ou em outras oportunidades, porque esses temas, assim, eu passo a semana todinha, quando chega de sábado para domingo, o que é que eu vou falar na segunda? Aí a minha intuição diz, eu vou falar sobre isso. Aí, às vezes eu planejo uma coisa, eu falo sobre isso, aí fica aquele negócio na minha cabeça, mas na hora H eu mudo de repente, viu? E eu sigo a minha intuição, estou seguindo a minha intuição, tá certo? Mas eu estou com essa vontade, vamos ver se a minha intuição deixa. Então vamos lá, se tem alguma pergunta. Entendimento tudo, você é muito bom, professor. Dulce, muito obrigado por bondade sua. Obrigado, Ana, por compartilhar esses conhecimentos. Eu que agradeço, Dulce. Reginaldo, somos formados desses princípios espirituais ou, como animal, tivemos várias encarnações até o momento de nos tornar espíritos? Bem, Reginaldo, o nosso espírito surgiu dessas várias experiências do princípio espiritual, desde o mineral até chegarmos à condição de seres humanos, entrarmos no reino nominal, tá certo? Então, se eu entendi o teu questionamento, nós somos realmente originários desse princípio da mônada, que estagiou no mineral, depois estagiou no reino vegetal, no reino animal, em todas as suas espécies, até que fomos promovidos ao reino nominal, tá certo? Nós viemos sim dessas espécies, dessas experiências mais elementares do princípio espiritual, até o momento de nos tornarmos espíritos. Ingrid Lima, seria muito bom esse próximo tema. Esse está certo. Podemos, em princípio, combinar esse próximo tema em cima dessa teoria de Allan Kardec, né?
É bem interessante, do primeiro corpo que o ser humano se serviu para ter a sua primeira reencarnação, tá certo? Em princípio fica combinado isso aí, tá bom? A não ser que surja outra ideia, mas eu acho que é um bom tema. Então, pessoal, eu agradeço aí de coração a bondade de vocês e queria dizer, lembre aí aos irmãos e irmãs, que quem não teve a oportunidade de assistir ao vivo a live de hoje, fica gravado, disponibilizado no Facebook, depois o Reginaldo disponibiliza no YouTube, e nós o Reginaldo está com um novo projeto de fazer recortes dessas lives de subtemas, porque tem mais ou menos aqui uns 3 ou 4 subtemas dentro desse tema principal, e está sendo feito, o Reginaldo está fazendo recortes dessa live que dá vídeos de 7 a 10 minutos, que é melhor de a gente, às vezes a gente não está com muito tempo e a gente pode assistir esses vídeos que estão sendo divulgados, tá bom? E tem a nossa página do Memei no YouTube, divulguem, se inscrevam, quem não se inscreveu ainda, se inscreva, que nós já temos muitos vídeos, não só essas lives que eu venho fazendo, mas outras lives das quintas-feiras. Nós temos um rico material já, que era bom que todos prestigiassem, que é um ótimo elemento de aprendizagem para todos nós, tá bom? E eu queria dizer também que eu aprendo também muito com essas lives. Eu sou o maior beneficiado. Muitíssimo obrigado, muito bom rever você, Ana Rosa, que Deus abençoe você e sua família, tá bom? Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos e muito cuidado, que ainda estamos em plena pandemia. Máscara, distanciamento social, nada de acreditar no negacionismo. Vamos acreditar no que a ciência comprova, no que a ciência diz. Vamos cuidar de nós. Nós somos dádivas de Deus. Não podemos deixar de cuidar de nós próprios. Senão, se descuidarmos em ajuntamento, sem observar o distanciamento social, em aglomerações, de repente é uma pessoa que está contaminada com coronavírus e nos contamina, e pode ser que seja fatal. Muitos entes queridos nossos, muitos amigos já foram assim, já desencarnaram dessa forma. E a gente pode chegar do outro lado como suicidas, tá bom? Que Deus nos abençoe a todos, nos dê um resto de semana de muita paz, de muita saúde. Até a próxima oportunidade.